Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta. Mais um mês que se inicia e mais uma abertura, né? Estamos abrindo aí a temática para as células do mês de abril. Nós estamos voltando ao tema dos solas. Nós falamos em fevereiro sobre sola escritura. Demos uma pausa aí em março para falarmos falarmos sobre o tema abordado no retiro, né? Os temas da hora tranquila de cada dia do retiro, nós usamos para as células do mês de março. E agora retornamos aos solas. O que são os solas? Para lembrar, nós já falamos sobre isso, mas o que são os solas? Os solas são... sola é uma palavra latina que significa somente. Os solas são uma espécie de resumo, né, dos fundamentos da doutrina protestante, né, do protestantismo, da doutrina, da teologia reformada, a teologia da reforma, que dá identidade a nós como evangélicos, né? Então, são 5 solas, são 5 fundamentos para a fé cristã evangélica, e a gente vai abordar esses fundamentos no sentido de meditação, né? Meditação prática, de aplicação prática na nossa vida. A gente não vai mergulhar no aspecto teológico, né? Exatamente do sola, mas tratar um pouco, né? Da essência, do que significa isso, né? Bom, nós falamos então em fevereiro sobre sola escritura, e dessa vez vamos falar sobre solos Christus. Sola escritura, somente a escritura. Solos Christus, somente Cristo. Ainda temos também sola fide, que é somente a fé. Temos sola gratia, que é somente a graça. E soli deo gloria, que somente a Deus seja a glória. Mas o nosso tema desse mês é solos Christus. O que acontece? Por que esse fundamento foi estabelecido para a igreja? O testemunho da igreja primitiva nos mostra, né, quando a Bíblia fala lá no capítulo 2 de Atos, que a igreja ela permanecia no ensino dos apóstolos, ela perseverava, né, nesse ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Quando a Bíblia fala sobre isso, mostra que a igreja estava fundamentada em Cristo, que estava focado em Cristo Jesus. Cristo era o centro de tudo que era feito ali, porque o testemunho dos apóstolos era exatamente o testemunho da vida de Cristo, da mensagem de Cristo, dos feitos de Cristo, dos ensinos dele, né? Então, Cristo estava no centro, né? Isso tornava a igreja pura naquele primeiro momento. Só que a igreja ela foi mudando na medida que foi crescendo, né? Quando os apóstolos foram morrendo e a igreja foi tentando, né, seguir o seu caminho, tentando, né, seguir adiante, no meio desse processo muitas teorias equivocadas, errôneas, heréticas surgiram e geraram muitos problemas na vida da igreja. A igreja ela foi se tornando, ela foi institucionalizada, ela se tornou a religião oficial do Estado e no século IV, e aí ela passou a engessar, sabe? Passou a perder essa pureza, essa graça, esse poder para testemunhar, para vivenciar o plano e o propósito de Deus. E ela foi inventando coisas que não eram
saudáveis para a igreja. E uma das coisas assim mais terríveis que surgiu na fase negra da igreja, na fase que é chamado de a Idade das Trevas, né? Uma das coisas que surgiu com muita força logo no início desse processo foi quando outras pessoas, foi criado, né? Outros mediadores, né, foram criados. Você tem a mariolatria, você tem Maria sendo colocada aí como uma mediadora, você tem os santos sendo colocados como mediadores, os homens de Deus, as pessoas que tinham um bom testemunho de servirem ao Senhor, de amarem ao Senhor, pessoas que realizaram obras poderosas em nome do Senhor Jesus, depois de mortos, foi considerado que eles ainda eram capazes de interceder por nós, né? E de nos abençoar de alguma forma. E então começou-se a fazer preces para esses santos, para esses heróis da fé cristã que já haviam morrido, e colocaram eles num lugar de mediação. Mas isso é muito complicado, porque como é que você mantém a supremacia de Cristo? Cristo como sendo aquele que tem a primazia, aquele que está no centro de todas as coisas, quando você começa a levantar outros nomes que têm também a autoridade de intervir na nossa vida, tem quase peso de divindade. Você vê que templos são feitos em homenagem a esses homens, né? Você tem templos que recebem o nome de pessoas, né? Um templo, sei lá, para São Pedro, um templo para São Paulo, um templo para, enfim, quantos templos para Nossa Senhora. Ou seja, você tem aí uma atitude de estabelecer novos mediadores, né? A Bíblia vai falar, Paulo fala a Timóteo, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele fala lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, a gente não pode colocar nenhuma pessoa nesse processo, senão a gente diminui Cristo. Tira ele desse lugar de primazia, esse lugar de supremacia. Jesus é único nesse lugar, como o nosso intercessor, como aquele que faz essa mediação entre nós e Deus, é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Então, a reforma para definir, né, a nossa identidade em Cristo como igreja, ela estabelece isso como um ponto da nossa fé. Nós cremos que somente Cristo é o nosso mediador. Nós cremos que só há lugar para Ele nessa exaltação, nessa centralidade. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Então, essa é a proposta do somente Cristo. É isso que a reforma fala para a gente, ensina para a gente. Mas isso criou ao longo do tempo uma espécie de soberba em nós, né? Como crentes, a mesma soberba, eu poderia chamar de síndrome do povo escolhido, a mesma soberba que tomou o coração dos judeus, né, do povo de Israel como um todo e dos judeus mais tarde, de achar que era especial em relação às outras nações, porque era o povo escolhido, e aí eles agiam com desdém, com desprezo aos gentios. Não era exatamente isso que precisava acontecer. Deus queria, inclusive, que eles fossem uma nação sacerdotal para ensinar os gentios a amar e adorar o Senhor. Mas eles
se tornaram, eles agiram como se fossem exclusivos e melhores e especiais. E às vezes nós evangélicos, nós protestantes, sofremos dessa síndrome do povo escolhido e nos achamos muito especiais, porque supostamente só adoramos Cristo. E a grande questão que a gente vai meditar nessa semana é: será? Será que é somente Cristo na vida da gente? Será que Cristo tem um lugar central na vida da gente? Será que Cristo, ele realmente influencia nas decisões que tomamos no dia a dia? Será que Cristo realmente governa sobre as nossas vidas? Veja, talvez você tenha muito compromisso com estar presente no domingo, no culto, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você está presente no culto todos os domingos, mas não busca o Senhor numa vida de devoção a Ele diariamente, orando, lendo a palavra, entendendo o chamado de Deus para a sua vida, entendendo os planos que Ele tem para você, se você não busca o Senhor na sua casa, na sua intimidade, com oração, com leitura das Escrituras, Cristo não é o seu Senhor, Cristo é a sua religião. Supostamente, porque religião fala de religar, né? Ou seja, fala de intermediação, fala de mediação. Ou seja, se Jesus é a sua religião, ele estaria te religando com Deus. Mas Jesus pode ser só um ritual, alguma ideia boa a que se apegar. Mas deixa eu te falar, Jesus precisa ser mais do que isso. Ele, na verdade, ele é mais do que isso. Jesus é Senhor e Rei. E ele precisa governar sobre a sua vida. Então, teve uma vez que Jesus estava pregando e ele pregou um discurso tão difícil, tão duro, duro na percepção das pessoas, que muitos dos seus discípulos o abandonaram. E, na verdade, o que Jesus estava dizendo para eles era exatamente sobre essa centralidade que ele deveria ter, né? Que as pessoas deveriam dar para ele em sua vida, né? Em suas vidas. Olha, no texto de João, no capítulo 6, versículo 48, vai dizer assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Olha que coisa difícil que pode ter realmente parecido, né, aos ouvintes dessa palavra. Jesus está dizendo assim: olha, vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. Que coisa complicada, né? Que coisa que quem não entende espiritualmente, quem não discerne coisas espiritualmente, talvez não entenda a profundidade disso, o sentido disso, né? A verdade disso. Mas Jesus estava falando uma coisa muito simples, né? Qual era o feijão com arroz
do povo judeu naquele momento, né? Naquela época, né? De uma forma geral, né? Qual era o feijão com arroz judeu? O pão. O pão era um alimento básico, o vinho era a bebida comum, né, das refeições. Ou seja, o que Jesus está falando, o feijão com arroz da sua vida, aquela comida básica, aquela comida que é o seu sustento diário, aquela comida que representa a manutenção da sua vida, é o que você tem de mais fundamental. Quando Jesus vai falar em Mateus capítulo 6 sobre as ansiedades da vida, ele menciona que uma das coisas que deixam a gente mais ansiosos, né, são o que temos que comer ou vestir, né? Na verdade, aquilo que traz segurança para a gente. Então, comer está nesse processo, né? Ter o que comer é uma preocupação, ter o que comer é uma necessidade. E aí Jesus está falando assim, olha, eu preciso ser esse pão para vocês. Eu preciso ser esse sustento para vocês. Por quê? Ele vai falar no versículo 47. Peraí que minha folha, minha página andou aqui. Ele vai falar no versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu vivo por causa do Pai, Ele me enviou e eu vivo por causa dele. Assim quem se alimenta de mim viverá por mim. Então, além desse discurso parecer estranho a quem ouve, comer a minha carne, beber do meu sangue, tem um aspecto ali importante de que aqueles homens não queriam viver em função de Jesus. Na verdade, era bom ter Jesus vivendo em função deles. Ter Jesus vivendo em função deles é melhor, porque Jesus está curando eles, está alimentando eles, multiplicando pães e peixes. Agora, essa história de que Jesus quer ser o alimento mais essencial da minha vida, quer ser aquele por quem eu vivo, epa, não é isso que eu planejei para minha vida, não. Então eu estou fora. Na verdade, isso demonstra como é o nosso coração. Como é o nosso coração. Essas pessoas não serviam para serem discípulos de Jesus. Elas estavam apenas seguindo a Jesus pelo que podiam receber dele. Mas não tinham condições de seguir a Jesus como as pessoas que Jesus realmente treinaria e prepararia para a sua obra. Lá no capítulo 10 de Mateus, no versículo 37, Jesus diz assim, 37 a 39, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim, quem acha a sua vida a perderá, quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Ou seja, só serve para ser meu discípulo quem abre mão de tudo, quem entrega tudo, quem rende tudo, quem deposita tudo no altar, quem está disposto a qualquer coisa, quem, está disposto a ir a qualquer lugar, a entregar qualquer coisa em prol de seguir, de amar, de viver para Jesus. Só esse pode ser discípulo, né? Mas às vezes a gente está atrás de encontrar a nossa vida. Quem está tentando encontrar a vida vai perder, nunca vai achar. Agora, quem perde a vida por amor a Jesus, esse realmente encontra. Esse é o desafio que Deus tem para nós. O João Calvino, um dos reformadores, um dos mais importantes um dos nomes mais importantes na história da Reforma Protestante, ele diz uma frase muito interessante: o coração humano é uma fábrica
de ídolos. A gente critica aqueles que têm ídolos, mas a gente tem muita facilidade de levantar ídolos para nós também, né? Quantas vezes nós criamos ídolos dentro da própria igreja cristã evangélica, né? Quantas vezes pregadores são nossos ídolos, cantores, né? Ou a própria adoração, aquela oportunidade de estar naquele tempo de canções, enfim, tantas coisas podem virar alvo da nossa idolatria, sabe? Ter um lugar assim, mais do que veneração em nossas vidas. E esse, assim, é alguma coisa que a gente precisa considerar e pensar e sondar no nosso coração. Só Cristo pode ser glorificado, só Cristo pode ser exaltado, e o meu eu precisa ser humilhado e calado e vencido, para que Ele não me faça, não me coloque num lugar que pertence a Cristo, porque se eu estiver num lugar que pertence a Cristo, eu vou querer a honra, eu vou querer a glória, eu vou querer os holofotes, eu vou querer o brilho, eu vou querer a fama, mas só Cristo pode ser exaltado. Por isso o nosso eu precisa ser vencido, o nosso eu precisa ser calado, para que Cristo seja glorificado em nossa vida, para que Ele tenha o lugar central, para que Ele seja o nosso Senhor, o nosso dono e governe sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você, que nessas células você pense sobre isso. Qual é o lugar de Cristo no seu coração? Ele é o teu Senhor e o teu Rei, ou Ele é só uma boa história para contar, um personagem interessante aí que te inspire em algum aspecto da vida? Não, que Ele seja o teu Cristo, o teu Senhor, o teu Rei, o teu Deus, que tudo seja dele, por Ele e para Ele, em todo lugar, inclusive na tua vida e no teu coração. Amém, querido? Deus abençoe você. Uma boa célula e que Deus desperte o seu coração para amá-lo acima de tudo. Um abraço.